Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da segunda semana da Páscoa. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Se possível, peça aqui embaixo sua oração. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor, para o Teu serviço. Amém. Hoje rezaremos com o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo de 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas em tudo entregue era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade. Pois aquele que possuía terra ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 92, 93. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se revestiu de majestade. Revestiu-se do poder e do esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Evangelho de São João, no capítulo 3, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditaste quando vos falo das coisas da terra, como poderei se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos caminhando para Pentecostes. É Páscoa, mas esperamos a vinda do Espírito Santo. Então, nosso propósito, desde o início da Páscoa até Pentecostes, é rezarmos 50 segundos, pedindo a Deus que mande para nós o Espírito Santo. Na liturgia de hoje, Deus entrega a mim e a você uma condição para vivermos como missionário e discípulo. Ô diácono, que condição é essa? Vós deveis nascer do alto. Eu e você precisamos nascer do alto. Como é que eu nasço do alto, diácono? Nascendo do Evangelho diário, nascer do Espírito Santo, nascer de Deus. É um exercício da nossa fé, é um movimento. Jesus fala, a fé, o acreditar no agir de Deus, é como um vento que sopra, que você não sabe para onde ele vem e de onde ele vai, para onde vai, não é verdade? Nicodemos era um homem muito correto,
muito sábio, muito culto. Ele sabia ler e escrever. E quem sabia ler e escrever naquela época era um mestre. Os fariseus eram um pequeno grupo, mas era um grupo riquíssimo. E eles eram muito cultos. E Nicodemo pergunta para Jesus: como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar no seio da minha mãe? Olha só, né? Jesus vai falar: meu amigo, você é mestre, mas não é mestre das coisas do alto. É mestre das coisas que não importa, que não o leva para o céu, o deixa só nessa terra. E hoje, meu irmão, minha irmã, é hora de nós vermos que tudo que nós sabemos, tudo que nós possuímos ao longo da nossa vida, nos leva a nascer do alto. Como é triste quando a gente vê um chefe do trabalho, um catequista, um coordenador de uma igreja, um padre, um diácono. Todo mundo, ele sabe de tudo, conhece tudo desse mundo, mas não sabe pregar o Evangelho. E como é que pode um mestre não saber as coisas do alto? Então, esse Evangelho nos ajuda a nos colocar no centro. Cuidado com as nossas distrações. Cuidado para não ficar especialistas, doutores, mestres em coisa nenhuma. Jesus disse: falamos daquilo que nós sabemos e do que vimos e acreditamos. Dois verbos importantes: saber e acreditar. Qual é a importância que você dá à sua oração diária, a esse momento que você passa comigo aqui, escutando a palavra de Deus? Jesus falou assim: se eu falo das coisas da terra, o amor, a partilha, a verdade, a fé, a caridade fraterna, vocês não entendem. Como é que eu vou falar das coisas do alto, do céu? Vou entender muito menos. Hoje pela manhã eu fiquei muito triste porque uma pessoa ligou para mim e pediu, pelo amor de Deus, que eu construísse uma cesta básica. E eu não tenho. Muitas pessoas que me ajudavam, muitas pessoas deixaram. Mas, para você ver como é que é as coisas, né? Fala da coisa, como é que eu quero falar de Deus lá no céu, se na terra as pessoas não enxergam um ou outro? Nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, também, Lucas revela para nós que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Dentre eles não passava ninguém necessidade. Será que na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa cidade, alguém passa necessidade? Será que é correto? Olha, meu irmão, minha irmã, faça a sua parte. Desapegue-se dos bens materiais. Deus não está mandando você vender tudo o seu, não. Desapegue sem perder de vista. Se eu não consigo colocar em prática o Evangelho cotidiano, como é que eu vou colocar em prática as coisas do alto? Eu e você, nós precisamos falar das belezas que Deus nos deixa nesse mundo. E quais são essas belezas, diácono? Os sacramentos são toques de Deus nessa terra. É você se achegar, tocar no Espírito Santo e o Espírito Santo tocar em você. É a beleza do céu, o sacramento. Então, eu preciso, você também precisa viver essas belezas ainda nessa terra. É como fala o Salmo de hoje, Salmo 92, 93. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O revestiu-se em mim e em você, dá quando nós nos batizamos, quando fazemos a primeira comunhão, quando fazemos a crisma, quando nos casamos, ou somos ordenados para a Igreja de Deus, ou recebemos a unção
O sacramento, esse toque de esplendor que Deus dá, bate em mim e em você. É como Jesus fala em João no capítulo 3. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, Jesus Cristo. Se eu não conheço Jesus, e nada adianta conhecer outras coisas neste mundo, ou fazermos outras coisas. Eu preciso me apegar a Deus. Esse tempo da Páscoa, quando olhamos para o crucificado, nós vemos nele não a morte, mas a glória de um ressuscitado. Um homem que foi glorificado no seu amor extremo por mim e por você. Então, com essa liturgia de hoje, peçamos a Deus a graça de termos sabedoria com o apostolado da palavra diária, que fala do crucificado, ressuscitado, e vejamos a glória de Deus brilhar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para que sejamos mestres naquilo que não nos faz falta. Sejamos mestres das coisas de Deus também, ainda nessa terra. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.